Seja bem-vindo a mais um vídeo, e esse vídeo vai ser um vídeo bem reflexivo, que eu vou juntar 3 pontos principais do que eu tenho observado nesses últimos anos, que é o quê? É o nosso ramo de supermercado, é as recentes empresas como o Pão de Açúcar toda endividada, o Açaí tentando reduzir a alavancagem, o Vencedor com o Record que entrou em recuperação judicial. Vamos juntar essas empresas do nosso ramo varejo em dificuldade. Vamos juntar o que eu aprendi a vida inteira sobre finanças, como eu olho para o dinheiro. E junto também, vamos falar sobre alavancagem em supermercado, que hoje meu pensamento é que eu sou totalmente contra alavancar, eu sou totalmente contra pegar dívida em supermercado, totalmente contra, a não ser que você vai comprar um equipamento parcelado, por aí vai. E eu vou trazer os fundamentos por que eu penso assim. E para complementar, eu vou trazer um estudo científico. É um resumo, eu não vou trazer o estudo completo, porque o estudo é muito grande, mas é um resumo. Mas o que esse estudo fala? Que quando você está com preocupações financeiras, o seu poder de inteligência, o seu QI, o seu raciocínio, ele tende a ser danificado. Então, quanto mais pressão financeira você vive, mais difícil é você sair dela. Um cenário mais difícil você fica financeiramente. Porque você não tem tranquilidade para criar, para pensar em prosperidade, para ter visão. Você é pressionado pela situação. Então, 3 pontos. Empresas que se endividaram, empresas sobre alavancagem e sobre o malefício que faz você estar endividado. O seu negócio, você na sua pessoa física. Principalmente dono de supermercado, que é o que está aqui me acompanhando. Tá? Então, antes de eu continuar esse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação. Lembrando que nós temos o nosso grande evento, o Novo Supermercado, que é o melhor evento para donos de supermercados do Brasil disparado, com conteúdo técnico, profundo, com pessoas que têm vivência em varejo. E nós temos nossa agência de marketing e vendas. Se você quer crescer o seu negócio, pensar em prosperidade, pensar em crescimento, ambos têm o link do WhatsApp aqui, é só chamar a minha equipe. E temos nosso parceiro de contabilidade, que é a FGF, certo? Você está procurando uma contabilidade honesta, competente, da minha confiança, super indico aqui. Então vamos lá, vamos organizar esse vídeo aqui. Primeiro, grande ponto pensamento que eu tenho chegado em consenso, tá? Varejo, supermercado, não dá para ficar se alavancando. Eu já vivi vários casos. O caso do certo, eu vi uma empresa crescer, alavancada, 50 lojas, 2 bi de faturamento anual, vendia muito, quebrou devido à alavancagem. Temos agora o caso do Pão de Açúcar, já chegou a ser a número 1 do Brasil. Cara, uma baita empresa, vende bem, vende 20 bilhões por ano e está correndo um risco sério de quebrar ou de ficar se arrastando aí em dívidas com uma RJ durante anos. Temos o caso da Americanas, certo? Que está toda endividada, também, RJ. Temos o caso do Vencedor, temos o caso do Dia. O que tem em comum nessas empresas? Todas faturam, e problema de dívida de alavancagem. E aí, quando olha as empresas que crescem nesse ramo, ela tem um grau de endividamento muito menor. Tá? Vou pegar alguns exemplos aqui. Mateus, ele cresceu, ele é o que está menos endividado dos 3 grandes lá de cima, que é o Carrefour, Açaí e Mateus. Ele é o menos endividado. A dívida é muito menor. Não se compara com o Carrefour Atacadão, né? E o Açaí, não se compara. Dos top 5 lá de cima, que é o Carrefour Atacadão, Açaí, Mateus, BH e Pão de Açúcar. O BH e o Mateus são os menos endividados. Olha só, outras empresas que estão crescendo com pouca dívida. O Grupo Mufato simplesmente comprou 10% do Açaí. E falam que eles crescem com caixa próprio, com pouca dívida. Vamos falar dos vídeos que eu já fiz aqui. Sondas, Potência. 45 lojas com dívida quase zero, 1 bilhão de caixa. Uau! Entendeu? Sondas, muito sólido. Savenago. Você viu naquele vídeo como é que o Savenago cresce? Cresce com o dinheiro do aluguel dos 37
prédios próprios que ele paga para si próprio, certo? Então ele pega esse dinheiro de aluguel que a empresa paga para si própria e usa para expandir, praticamente muito pouco endividamento. Tem uma empresa que eu olhava de fora e falava, cara, como é que essa empresa existe se ela não está no digital? Agora vamos para outros exemplos, tá? Eu vou entrar na parte de eletro, né? Então, quantas empresas de varejo de eletro não quebraram? Você vai pegar ali Mapping, Ricardo Eletro, alavancagem. Você pega Casas Bahia, uma dificuldade gigantesca. E, cara, tem uma loja que eu fico espantado, uma bandeira que chama Loja 100, aqui em São Paulo, que os números dela são muito bons. Ela não está digital, continua vendendo muito mais. Por quê? Porque é uma empresa sem dívida. É uma empresa com caixa. Então, o que eu entendo? Quando se fala de varejo, de supermercado ou varejo em geral, as empresas que prosperam durante 50, 60, 70, 100 anos são empresas que não pegam dinheiro com o banco. São empresas que não se endividam. Eu já vi vários colegas quebrarem por alavancagem. Abrir lojas, fazer expansão com dinheiro de banco. E cada vez mais eu penso, eu tenho mais certeza disso. Né? Recentemente eu visitei a casa do professor Gustavo Ayala, se ele e a equipe dele estiver aqui assistindo, e ele citou também que a rede Chama tem 15 lojas, rede sólida, cresce, zero de dinheiro de banco. E o professor falou também, Thiago, todos os meus clientes não têm que pegar dinheiro em banco, não pega dinheiro em banco. E quando eu entro que tem dinheiro em banco, eu falo, paga a dívida e já era. E tenta crescer sem dinheiro com o banco. Então, cada vez mais eu tenho certeza que supermercado não é para pegar dinheiro com o banco. Mais certeza mais absoluta. Olhando os que estão quebrando e olhando os que estão crescendo. E pega essa frase. É melhor ser menor. É melhor ser menor ou pequeno e leve do que grande e pesado. Não dá para ser grande e pesado. Não dá. Porque quanto mais pesado, quando eu tô falando de dívida, você tiver, menos criatividade e visão para prosperar você vai ter. E eu vou mostrar um estudo científico que diz isso. Eu já vou chegar no estudo. E por que nós não podemos depender de alavancagem? Vamos lá, tá aqui. Eu estava meditando sobre esse vídeo de hoje. Por quê? Primeiro que nós estamos no país com juros mais altos, um dos mais altos do mundo. Juros altíssimos. Nós trabalhamos com estoque de mercadoria alto. Certo? Então nós temos que ter lá na gôndola, na prateleira, um estoque de mercadoria do caramba para bancar essa operação. Nós temos uma operação que é cara, porque depende de muitas pessoas, e agora estamos com a maior dificuldade com a ausência de pessoas. Nós estamos num negócio que tem muita perda, que tem produto perecível, açougue, hortifruti, padaria, roubo. Quantos vídeos de roubo eu já trouxe aqui? Nossas margens de lucro são baixas e nós temos uma baixa barreira de entrada, que isso faz ter alta concorrência. Então hoje, o que tem mais é concorrência. Você tem atacarejo, você tem rede regional, você tem hipermercado, supermercado, mercado de bairro, você tem a padaria, você tem o açougue, você tem o mercado de condomínio, você tem todo mundo de concorrência. Então, quando a pessoa vai se alavancar para abrir um negócio, ela vai pegar dinheiro emprestado no banco e ela faz uma simulação, uma projeção de que ela vai ter um lucro com aquele dinheiro que pegou no banco. E, na maioria das vezes, vai dar errado. Ainda mais com esse modelo de negócio que é o nosso, o supermercado. É o combo perfeito para dar errado. Porque nós temos um negócio, como a margem é pequena e tem todos esses riscos que eu falei, nós vivemos muito na linha ali, muito apertada, na linha final ali, uma risca para dar ruim. E aí algo saiu do roteiro, tipo assim, você alavancou para abrir uma segunda loja, pegou todo o dinheiro com o banco, nada de capital próprio, você estimulou a venda de 5 milhões, quando você abriu a loja, a venda de 3 milhões, você se fudeu. Você não vai pagar essa conta. E ainda você coloca coisas que não estão sob o seu controle. A venda de uma loja nova não está no seu controle. Você estima que vai vender isso. E quer que eu te fale uma coisa? A maioria das pessoas estima totalmente errado. Então ele acha, quando ele vai fazer uma obra, que ele vai vender muito mais e ele acaba vendendo menos. Ou ele acredita que ele vai gastar nessa obra muito menos e ele acaba gastando muito mais. É otimismo puro. Cara, esse otimismo quebra muita gente. Então, esse vídeo é um vídeo muito de reflexão sobre tudo que eu vejo e eu vou levantar nessa bandeira no nosso ramo. No nosso ramo, quem me ouvir não vai alavancar mais. Cresça
menor, cresça devagar, mas cresça com pés no chão. Cara, e não é tarde. Você deve pensar, Thiago, mas eu quero ter 5 lojas, eu quero ter 6 lojas, eu quero ter 7 lojas. Cara, o Pedrinho do BH começou com 40 anos. Olha, nós olhamos, eu achei bonito aquele vídeo do Savenago, rede sólida, prédios próprios, cara, prosperidade ali. Mas o cara começou há mais de 50 anos, no mercadinho de bairro. Cara, o jogo do supermercado não é para você ser ansioso e querer ser gigante em 4, 5 anos, não. O negócio é de 30, 40, 50 anos. Então, eu começo hoje a levantar a bandeira do eu sou totalmente contra a alavancagem em supermercados. Você pode alavancar. Tiago, você é contra a alavancagem para negócio? Não, para supermercados. Por quê? Tem negócio que vale a pena você se alavancar, se a sua margem de lucro for alta. Se for um negócio de 30%, por exemplo, quando eu vejo o Flávio Augusto falando dos negócios que ele tinha da WhatsApp, que ele cresceu alavancado, que é a escola de inglês. Cara, a margem daquele negócio é infinita. Ele não compra produto para revender. Ele não compra aqui, ó, mouse para revender. Ele vende conhecimento, ele vende sabedoria. Era professor ensinando inglês. Se você tem um negócio de tecnologia, você tem um negócio de serviços, se a margem do seu negócio é altíssima, uau! Usa dinheiro para acelerar o crescimento, para replicar esse modelo de sucesso. Agora, se a sua margem é baixa, você tem que comprar produto, tem que comprar mercadoria, você tem perda, a venda não está no seu controle porque está abrindo um monte de concorrente ao seu redor. Cara, se você não está sob totalmente o controle da sua operação, não pegue dinheiro com o banco. Não alavanque. Você vai se ferrar. O nosso negócio não foi feito para alavancar. Porque a alavancagem é como assim, é o seguinte, uma hora a corda vai esticar e vai quebrar. Quem ia dizer que o Pão de Açúcar, depois de 60, 70 anos, essa corda ia quebrar? O que está acontecendo agora? Não vai ter dinheiro para pagar a conta. Do quê? Conta do quê? Conta de alavancagem, caramba. Então lá na frente a conta vem e você, o nosso ramo, ele não permite que uma agulha saia do caminho. Que algo muito pequeno saia do caminho. Então não dá para abrir negócio com dinheiro no banco esperando que tudo vai dar certo. Porque se algo não dá certo, você se ferrou. Então esse vídeo é um vídeo totalmente contra a alavancagem financeira. E agora o pior, quando você se alavanca e começa a dar errado, cara, você não vai ter paz. Você não vai ter paz. E esse vídeo eu quero ajudar empresários que estão me ouvindo a você não precisar passar por esses dias de tormenta, onde você não vai conseguir dormir. Teve uma cliente da minha agência, entrou em contato comigo, cara, mal dó. Ela tava, o mercado dela é pequeno, vende ali entre 500 e 600 mil reais. E aí ela tá usando 40 mil de cheque especial. Eu falei, filha, a primeira coisa que você tem que fazer é, chega no seu gerente de banco, sai do cheque especial, vai no mínimo com uma conta garantida. Você está pagando 8 mil de juros, você vai pagar no mínimo 2. E olha que eu sou agência de marketing e vendas, eu não falo que eu vou ajudar o dono de mercado nas finanças, não é o meu papel. Mas quando alguém pede ajuda, jamais eu vou falar não, usando minha pequena experiência. Eu falei, filha, sai daí. Sai primeiro do cheque especial, vai para uma conta garantida. Falei, faz a DRE, dei a planilha para ela, ela fez a DRE. Na hora que eu olhei, ela tem empréstimo, mais de 20 mil vai para empréstimo, no mercado pequeno. Eu falei, cara, o pessoal às vezes abriu um negócio com dinheiro de banco, abriu sem reserva de emergência, sem estrutura, sem nada, tipo assim, ó, foi assim, ó, tomara que dê certo, bota na mão de Deus e vai. Não faça mais isso. Porque eu não sei como que ela dorme. Eu não sei como que ela dorme. Com medo do negócio dela ir para o espaço. Aí quando eu olhei a DRE, além dela estar endividada, a DRE está dando prejuízo. Eu falei, cara, que situação. Aí você vai ver lá, na DRE está com dívida. Está com dívida, velho. Então, eu peguei avesso à alavancagem. Eu sou totalmente contra a alavancagem hoje para o nosso ramo. Se você tiver um outro negócio, tudo bem. Porque é mais chance de dar errado do que dar certo. É mais chance de dar errado do que dar certo. Principalmente, o dono de mercado ele vai pegar dinheiro com o banco. Causa número 1 é para abrir loja. E aí ele faz aquela estimativa que ele vai gastar X. Aí eu vejo casos que a obra não sai, o cara está pagando aluguel ali todo mês e a obra não saiu, ele fica pagando 5, 6 meses de aluguel. Aí ele acha que vai gastar 3 milhões, ele gasta 6.
Aí vai lá, pega mais dinheiro com o banco. Cara, escuta o meu conselho, não entre mais nessa. Depois desse vídeo, não entre mais nessa. Agora eu vou trazer um estudo onde mostra que, em outras palavras, passou o Vini aí até, o Vini Bolota. Em outras palavras, quanto mais endividado você está, mais burro você fica. Aprenda isso. Quanto mais endividado você está, mais burro você fica. E você deixa de prosperar. Então, coloca na tela aí, produção. Vamos ver esse estudo aqui. Ó. E é velho, tá? Isso aí é de 2013, essa matéria. Vamos lá. Tem um estudo muito mais completo, tá? Vamos lá. Pobreza prejudica desempenho mental, indica estudo. Pesquisa avaliou cognição de pessoas em diferentes situações financeiras. Preocupação com pobreza é capaz de drenar capacidade de raciocínio. Então, quando essa pessoa entra nesse ciclo, cara, de dívida, de aperto, de preocupação, ela vai fazer mais cagada ainda. Não é eu que falo, são estudos científicos. Ela começa a tomar decisão errada. Cara, por isso que eu sou contra você se colocar nessa situação. Não se coloque nessa situação. Porque vai drenar a sua capacidade de raciocínio. É isso aí que a pesquisa diz. Vamos lá. Um estudo publicado pela revista Science, nesta quinta-feira, dia 29, indica que a pobreza pode ser um fator que prejudica o desempenho mental. Segundo a análise dos autores liderados por Ananda Mani, na Universidade de Warwick, no Reino Unido, a falta de recursos drena as reservas mentais. Olha isso. Pesquisas anteriores já haviam identificado relações entre a pobreza e o prejuízo à cognição. Mais um novo artigo, que teve colaboração das universidades de Harvard e Princeton, nos Estados Unidos, e de British, da Colômbia, só a Universidade Fera, no Canadá, sugere uma relação causal entre a falta de dinheiro e a diminuição das faculdades cognitivas, que envolve funções como atenção, percepção, memória, raciocínio, imaginação, pensamento e linguagem. Cara, olha como você se colocar nessa situação, mais ferra ainda a sua vida. E já vou dar exemplos claros, tá? Em uma parte do estudo, os cientistas avaliaram o desempenho de 101 pessoas em atividades simples em um computador. Enquanto elas precisavam pensar sobre 4 cenários de problemas financeiros hipotéticos, como o conserto de um carro, após terem ido a um shopping center em Nova Jersey entre 2010 e 2011. Vamos lá. Quando o preço do conserto era menor, R$ 356, os voluntários de renda mais baixa, né, ali 4 mil mensais na época, tiveram um desempenho melhor do que quando o suposto reparo era mais caro, R$ 3.562. Ao mesmo tempo, os participantes com renda alta, R$ 13.770, né, tiveram um bom desempenho nas duas situações. Ou seja, quando o cara tem dinheiro na mesma atividade, ele resolve melhor os problemas. Olha que loucura. Além disso, quando os cenários fictícios eram fáceis, ou seja, os problemas financeiros não pareciam tão graves, tanto os pobres quanto os ricos se saíram bem nos testes. Cara, olha que interessante. Em média, uma pessoa preocupada com problemas financeiros teve uma queda na função cognitiva semelhante à perda de até 13 pontos no QI, o equivalente à perda de uma noite inteira de sono, destaca o estudo. Olha como afeta a sua vida. Estamos argumentando que a falta de recurso financeiro em si pode levar a um prejuízo da função cognitiva. A própria condição de não ter o suficiente a própria condição de não ter o suficiente pode realmente ser uma causa de pobreza, diz o professor assistente de psicologia, aí fala o nome do cara aí, lá de Colômbia. Olha esse outro aqui, ó. Pesquisa com cortadores de cana em outra parte do levantamento, feita na Índia, com 464 produtores de cana-de-açúcar, os pesquisadores perceberam que essas pessoas tinham uma capacidade mental pior antes da colheita, que eles colhem uma vez no ano, quando estavam sem dinheiro, em uma tensão financeira, em comparação ao mesmo período, quando eles receberam pagamento. Pelo menos 60% da renda anual desses produtores dependia da cana, que só é colhida uma vez por ano. Então, ou seja, são as mesmas pessoas, períodos diferentes, enquanto o cara não pegava a colheita e não recebia o dinheiro, cara, em outras palavras, o cara fica mais burro. Segundo os autores, os resultados ajudam a explicar por que os mais pobres são muitas das vezes vistos como menos capazes de realizar determinadas tarefas.
Esses indícios, porém, não poderiam ser explicados por fatores como estresse, malnutrição, excesso de esforço no trabalho ou falta de tempo, de acordo com os cientistas. Ainda na opinião dos pesquisadores, esses achados têm aplicações políticas importantes. Eles sugerem intervenções simples, como ajudar pessoas pobres e preencher formulários, fazer planejamentos e usar lembretes. Isso porque um artigo anterior, publicado no Ciência, em 2012, revelou que indivíduos de baixa renda têm uma probabilidade maior de se envolver em comportamentos que reforçam essa condição, com endividamento excessivo. Ou seja, o que ele quer dizer? Que o pobre tende a ficar mais pobre. Então ele tende a entrar em um endividamento excessivo maior do que as outras pessoas. Estimativas recentes mostram que cerca de 20% da população mundial esteja em situação de pobreza, aponta o artigo. Apesar de esse número ser metade do que era há 20 anos, não deixa de ser considerável. Muitos economistas acreditam que, quanto mais pessoas na Terra, mais ideias poderiam ser criadas, a cura do câncer seria descoberta e a paz mundial seria alcançada dos estados. Mas autores contestam essa noção de que todas as pessoas teriam uma capacidade mental adequada. Porque do que ele quer dizer? Não adianta ter mais pessoas e a pessoa está na pobreza. Entendeu? Beleza. Vamos lá. Aqui é o seguinte. Cara, quando você está bem estabelecido financeiramente, você consegue parar, ter calma e saber o que você quer. E você fala não, porque você não precisa daquele dinheiro. A melhor coisa do mundo é você vender produto, vender serviço, ter seu dia a dia, sem estar obcecado pelo dinheiro. Porque, de fato, se você vai ter paz para tomar as decisões da sua vida. Exemplos, tá? Exemplos. Tá, eu tenho aqui um negócio, presta serviço, o negócio está indo bem, graças a Deus, dinheiro não é problema para nós, e eu consigo escolher qual tipo de cliente eu vou trabalhar, eu consigo falar não para cliente, eu consigo dar o preço do meu serviço, e quer, não quer, tá tudo bem. Então, você consegue, no seu negócio, não ficar fazendo ação louca. Por exemplo, se você está endividado no seu supermercado, você vai correr no final do mês para fazer uma ação para o dinheiro entrar, para pagar os boletos na segunda-feira, porque o boleto do sábado e domingo é muito. Você entende quando você está com o caixa, você não precisa fazer isso daí? No relato do exemplo do supermercado, tá? O cara sai correndo, não vai ter dinheiro para pagar dia 20. Dia 20 você tem GPS, você tem adiantamento salarial, aí cai boleto do fornecedor. Cara, aí o dono do mercado sai correndo igual um doente mental, querendo fazer vendas para pagar o boleto do dia 20, velho. Sendo que se o cara está bem estabelecido, ele não vai precisar fazer isso. Então, quando você está com a vida financeira em dia, você faz o que você deseja fazer na sua vida e não o que a pressão está fazendo na sua vida. Quando você está com a sua situação financeira em dia, você consegue criar, fazer planos, fazer projetos, pensar em investimentos, pensar em como crescer, você tem mais ideias, você dorme bem, você raciocina bem, você fala não. Gente, o que tem de gente que vem me pedir sociedade aqui, sociedade, parceria, eu olho para aquilo, nada contra, tá? Mas não tem nada a ver com o meu propósito de vida, não é sobre dinheiro. Eu falo não, porque não é sobre dinheiro, não é meu propósito de vida. Mas se eu tivesse em uma situação mais apertada, se eu tivesse nessa pressão que eu falei do vídeo, se eu tivesse endividamento alto, eu iria ceder por dinheiro. Quando você está numa pressão financeira, você faz um monte de coisa por dinheiro que você, em sã consciência, jamais você faria. Você, na pressão financeira apertada, você não tem espaço no seu cérebro para pensar em prosperidade, em crescer, em desenhar metas, e desenhar a sua visão de futuro, aonde você quer chegar na vida. Cara, você não tem espaço nem paz para construir esse outro lado. Porque a sua cabeça está totalmente voltada em resolver problemas financeiros. E não é eu que falo, são esses estudos. E quanto mais pressão você tem para resolver os problemas financeiros, o estudo diz, você toma decisões burras. Você toma decisões que jamais você tomaria em sã consciência. Então, voltamos. Aqui é um vídeo de pensamento financeiro, não alavancagem. Por que eu entro na alavancagem? Porque, cara, dificilmente um supermercado sem alavancagem ele quebra. Se ele não tiver alavancagem, dificilmente ele vai quebrar. Porque na maioria das vezes os supermercados que quebraram é porque estava alavancado.
porque estava com dinheiro de banco, estava com dívida. Então, cara, não se coloque numa situação de você voltar para esse estágio da pesquisa. Meu Deus, tal data tem a parcela do banco. Eu tenho que pagar. Cara, você vai ficar burro. É melhor você ser pequeno nesse momento, ter dinheiro em caixa, ter previsibilidade e pensar em prosperidade. Tá do lado de cá. Do que você ficar, eu tenho que abrir, eu tenho que ter a segunda loja, eu tenho que ter a terceira loja. Cara, não. Não a qualquer custo. Não a qualquer custo. Então, às vezes você vê o gigantão concorrente vai abrir loja do seu lado aí, mas o cara tá pesado. O cara tá todo endividado, tá alavancado. Você pega o Pão de Açúcar. Se ele não aguentar aí, fecha. Você pega aí o macro, o que aconteceu, o próprio Seta que eu trabalhei. Você pega várias bandeiras que findaram por alavancagem. Aí eu vi, tá? Eu vi isso acontecer. Eu vi o Seta abrir loja do lado de algumas lojas que já estavam lá, já existiam. O cara morrer de medo de quebrar. O Seta estava pesado, estava endividado, quebrou e o cara está lá até hoje. Por quê? No mínimo esse cara não está alavancado e dorme bem. No início o cara ficou com medo. Mas o outro aqui estava pesado. Então, esse vídeo cara, não se coloque em situação de risco nem ferrando. Se você fizer isso, você vai prosperar para o resto da sua vida. Não pense em alavancagem. Não pense, não pense. Não pense, o nosso negócio não aguenta alavancar. Se você conhece um caso que o cara conseguiu alavancar, teve o sucesso, tá bem que eu tô falando, hoje é dinheiro em caixa e zero dívida. Ele alavancou, cresceu e se estabeleceu. Me comenta aqui. Eu não conheço. Eu não conheço. Para mim, todos os que quebraram tinham alavancagem e todos os que estão bem hoje, não alavancam. Sondas, Savenago, falam que o Taust cresce com dinheiro próprio, que o Confiança cresce com dinheiro próprio e abrem lojas gigantescas. O Shibata aqui de São Paulo deve crescer com dinheiro próprio, o Semar com dinheiro próprio, porque depois que você cresce 5, 10 lojas, fica fácil você abrir loja com mais agilidade com dinheiro próprio, reinvestindo no negócio. Entendeu? Então, cara, poucos negócios vão ficar bem desse jeito. Aí você fala, Thiago, tem um monte de rede crescendo, tá abrindo loja. Cara, essas redes não são capital aberto, nós não sabemos o grau de endividamento. Quando você menos espera, a notícia vem. Então, tem um monte de rede abrindo loja, a torta direita aí, abrindo loja em cidade ruim, a loja não performa, você não sabe se ela está abrindo com dinheiro próprio ou de banco. Se está abrindo com dinheiro próprio, menos risco. Agora, se for com dinheiro de banco, cara, você vê, o Pão de Açúcar, uma hora a conta chegou, já foi número 1 do Brasil. Então, não há alavancagem, certo? Espero que você goste desse vídeo. É nóis. Ótimo final de semana.